Com a mão no coração, então vamos falar com Deus agora. Ó, meu Deus querido, chegamos até o Senhor, na Tua presença, e com amor, com nosso coração rasgado, nós entramos, meu Deus, aqui, e buscamos entrar na sala do trono, no Santo dos Santos, e chegar mais perto do Senhor a cada reunião. Temos sido ensinados a viver a nossa vida, amando o Senhor todos os dias e confiando. Não felizes porque vivemos um grande acontecimento ou evento. Não vivemos de eventos, vivemos por fé. Não vivemos por sentimentos, nós vivemos por fé. E temos sido ensinados a viver um dia de cada vez e aprender a seguir o Senhor com temor. O Senhor tem nos ensinado a adquirir a habilidade para viver a vida de forma plena e saudável, como nos ensina na Tua Palavra. Afinal, a Tua Palavra diz que o Senhor veio. Aliás, o Senhor disse, eu vim para que tenham vida. É inacreditável que muitos cristãos não tenham vida, já que o Senhor veio para que cada um tenha vida. Então, por que isso acontece? Creio que porque muitos não têm aprendido a conduzir a vida, a fazer as escolhas à luz da sua palavra, e a lidar com a vida, e a lidar com os problemas, e a lidar com as emoções, e a lidar com as frustrações, o dia a dia. E então desperdiçam tempo e vida, oportunidades, e essa garantia de uma vida abençoada, porque eu vim para que tenham vida, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O diabo mata, rouba e destrói, mas o Senhor veio para que cada um tenha vida. E tenha vida e tenha com abundância. Perdoa as nossas falhas e erros. Passa do Teu sangue sobre cada vida, cada mente, olhos, ouvidos, boca e coração, corpo, alma e espírito. Lava todos com Teu sangue, purifica com Teu sangue. Ó, meu Deus, eu peço a Tua presença na vida de cada um. Eu peço unção, poder, inspiração, virtude, direção, sabedoria, entendimento, uma visão revelada para todos nós, um entendimento claro da Tua palavra, uma capacidade eu de levar e cada um de receber. Abençoa essa reunião, meu Deus, neste domingo, em que eu creio que foi um teste para muitos cristãos. Mais friozinho, horário de verão, uma perda de uma hora. Eu creio que momentos como esse, hoje poderia estar um dia com sol e muito iluminado, mas creio que às vezes o Senhor permite algumas coisas para testar a nós, não os mundanos, para testar nós. Bom, mas nós fomos testados e passamos no teste, porque eu não creio que haja alguém aqui que não tenha sido tentado a deixar para lá essa reunião da manhã. Perde-se uma hora, está friozinho. Ah, que bom estar aqui. Mas essas pessoas passaram no teste, venceram os obstáculos, vieram te buscar, e eu creio que sairão daqui imensamente abençoadas. Cubra todas com Teu sangue e recompensa sempre. Fortaleça, levanta, alegra corações, dê a cada um o que cada um precisa. Eu repreendo obras armadas e preparadas contra nós, arquitetações malignas, inveja, orgulho, godo, maldade, pragas. Repreendo todas as obras do inferno e peço que o Senhor passe do Teu sangue sobre nós e que todo mal seja amarrado e destruído no nome de Jesus e armadilhas quebradas.
Cubra todos com teu sangue, cubra essa reunião com teu sangue, todo o Ministério Mudança de Vida com teu sangue, cada templo, cada líder, cada vida com teu sangue, cubra todo o nosso povo, com teu sangue. Passa do teu sangue sobre todos nós e abençoa, se manifesta com poder aqui e opera grandemente. É o que eu te peço e agradeço demais pela vida, pela salvação, por esta oportunidade gloriosa, e que nenhum saia da mesma maneira, mas que todos possamos sair daqui mais crescidos, maduros, prontos para avançar. Obrigada, meu Deus, nós chamamos demais. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2015, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Diga: eu sou essa pessoa, em nome de Jesus. Em Romanos 5,12 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, diga comigo, por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Quando Adão pecou, o pecado dele se estendeu para todos. A Bíblia diz. O pecado não existia até o homem desobedecer a Deus. Então o pecado entrou por um homem, e essa maldição se estendeu, foi para todos. Essa maldição, o pecado leva à morte, essa morte. Sabe, eu posso estender isso um pouco. Eu acredito que quando uma pessoa tem uma posição de autoridade, de liderança, e ela abre uma porta para o mal, eu acredito que essa influência vai atingir aqueles que estão sobre a sua liderança, sobre a sua autoridade. Se você for bem profundo, você vai... Eu não vou ficar nesse assunto, mas eu acho importante lembrar. Vamos falar sobre os pais. Quando você abre uma porta pecando, qualquer área, aquela porta que você abriu, aquele mal, seja do vício, da imoralidade, do roubo, vai entrar na sua família. E aquele demônio, ele vai trabalhar para estar lá e jamais sair. Então, os pais têm o poder de abençoar, mas eles podem abrir portas para o mal. Quando o mal começa a atuar de alguma maneira numa família, é fundamental que a autoridade daquela família verifique o que está acontecendo. Eu me faço entender? É fundamental que aquela liderança, aquela autoridade verifique na vida dele e na vida daqueles que estão sobre a sua liderança, o que está acontecendo. Nós precisamos tomar cuidado, por exemplo, os nossos filhos, eles estão sobre a nossa liderança. Mas você pode também transferir essa autoridade, dar essa autoridade para alguém.
E muitas vezes alguém que não tem capacidade espiritual para cobrir essa criança. Então, eu poderia ir longe com isso, mas eu não posso, eu quero voltar aqui. Você coloca alguém sobre o poder de outra, sobre uma autoridade, seja desde um cuidador, uma babá, ela terá influência. Então, nós precisamos prestar muita atenção em vários pontos, porque nós podemos abrir portas para o mal entrar na nossa vida por nosso intermédio, quando nós transferimos também aquilo que foi nos dado para alguém que não tem, pode até ter competência como profissional, mas muitas vezes a influência espiritual daquela pessoa pode ser muito nociva àquela casa, àquela família. A Bíblia fala de autoridade, você precisa respeitar a autoridade. Esse é um outro assunto também que eu já falei e não vou ficar muito preso nele. Mas a autoridade é fundamental e a autoridade, a Bíblia diz que nenhuma autoridade, toda autoridade foi colocada por Deus. E a Bíblia manda que a gente tenha respeito pela autoridade, por exemplo, uma posição que, um comportamento correto de um cristão, por exemplo, ele chegar em um lugar, onde ele chegar, ele já deve buscar saber quem é a autoridade daquele lugar, para ele se colocar debaixo daquela autoridade. Porque a autoridade é algo muito sério. Quando você desrespeita uma autoridade, você está se rebelando. E rebelião é como pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Então, se você entra numa loja, tem uma autoridade lá e você deve respeitar. Se você entra onde você entrar, onde você for, você deve entender que há uma autoridade e você deve respeitar onde você está e ter um posicionamento de um cristão. Está claro ou não? Se colocar debaixo de autoridade. Porque a autoridade é colocada por Deus e quando você desrespeita, e uma autoridade, eu já falei, ela funciona desde um semáforo é uma autoridade que diz a você, vermelho pare, verde pode seguir, e o amarelo, o alerta, que é a hora de você, talvez não dá para parar, não dá para passar, tem que parar. Tome cuidado, né? E o vermelho já pare. E o amarelo, cuidado, cuidado. Uma placa de pare é uma autoridade. Não estacione, não. É uma autoridade. Não pise na grama, é uma autoridade. Então, as pessoas precisam, os cristãos, entender sobre a autoridade, porque tem um monte de cristãos em rebelião, questionando por que algumas coisas na vida não funcionam, mas porque você tem uma brecha aberta, talvez você tem os que são arrogantes, orgulhosos, e dizem, não, eu não me submeto a isso, eu não me submeto àquilo. Agora, a Bíblia manda você submeter. Você chega num departamento, tem uma autoridade lá. Quem é a autoridade? Então, eu devo respeitar essa autoridade. Então, onde você for, como na sua casa, a autoridade é você. Ninguém vai entrar lá na sua casa e vai fazer o que quiser. Você tem um estabelecimento, ninguém vai entrar no seu estabelecimento e fazer o que quiser. As pessoas precisam respeitar. E os cristãos precisam aprender a respeitar as autoridades, sejam elas quais forem. Porque senão você vai andar em rebelião, essa é uma brecha importante, que não pode ser ignorada,
Porque rebelião é como pecado de feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Então, você já imaginou você carregar esse pecado, esse peso desse pecado, e você diz, não, eu não cometo isso, aquilo, e você é uma pessoa que continuamente desrespeita a autoridade. Então, quando nós falamos de autoridade, estamos falando de algo sério. Outro dia eu falei aqui, inclusive, as pessoas estão desgostosas com o governo, estão chateadas com isso e aquilo, porém, a Bíblia não manda você, não te dá a liberdade para você falar mal. A Bíblia manda você orar pelas autoridades. Você pode dar, e podemos dar razão, realmente, isso não está bom, aquilo não está bom, está errado, 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 1000 coisas erradas, mas a Bíblia deixa claro que se você fala, critica, se rebela em geral, você está cometendo o pecado de rebelião e vai atrair para você o pecado de feitiçaria, porque rebelião é como pecado de feitiçaria. E a Bíblia diz que os feiticeiros não vão herdar o reino dos céus. Então, você pode até não ser um feiticeiro, você não é um feiticeiro, eu não faço feitiçaria, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Como eu carrego o pecado de feitiçaria? Se você não é uma pessoa submissa à autoridade. E essa autoridade, agora vamos trazer para a família, por que as famílias estão tão desajustadas e dentro do campo cristão evangélico não está mais equilibrada? Não tem todo esse equilíbrio que deveria haver. Acontecem tantos divórcios dentro quanto fora, acontece dentro, bagunça em geral, famílias bagunçadas. Primeiro, porque, para começar, os nossos filhos, quando eu falo os nossos filhos, eu falo de gerações que vêm vindo, recebendo uma mensagem dupla. Faça isso, porque eu estou mandando. Você não pode assistir esse filme errado, mas eu posso. Você não pode beber, porque você é muito jovem, você não pode fumar, mas eu posso beber e fumar. Eu sou imoral, mas você deve crescer e ser uma boa pessoa. Então, os filhos vão ouvindo uma mensagem dupla: vá para Jesus, obedeça ao Senhor, seja uma boa pessoa. Mas em casa ele vê um pai e uma mãe que não faz aquilo que manda ele fazer. Vai lá e corrige. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Mas ele vê os pais fazendo uma outra coisa. Uma mensagem dupla. Então, a cada geração vemos pioras. Um desequilíbrio. Absurdo. E por quê? Porque está lá dentro de casa. As autoridades são fracas. Consequentemente, você não respeita alguém que você não admira. E então os filhos se recusam a obedecer os pais, porque os pais não dão bom exemplo. Os homens vêm enfraquecendo. As gerações, aliás, podemos ver que um grande número de homens estão como Adão. Que eu falei há 2 semanas atrás. Querem autoridade, mas não querem responsabilidade. Então, é um assunto delicado, e certamente eu vou mexer com a sua vida.
Mas uma das coisas que me ajuda a fazer um bom trabalho é que quando eu venho aqui, eu não carrego medo de não ser aprovada por você. E você deve ter esse mesmo espírito na sua vida em geral. Então, possivelmente, alguns homens não vão gostar, algumas mulheres também não vão gostar, alguns podem achar um pensamento machista, isso, aquilo. Eu provo na palavra de Deus que, se não for visto, muitos dos problemas que as pessoas estão apresentando, ele é muito mais profundo, e se nós não começarmos a ver isso agora, nós teremos problemas daqui a pouco, com essas criancinhas que têm hoje 5, 7 anos de idade, 2 anos de idade, 6 meses. Daqui a pouco nós teremos essa geração pior do que a nossa. E isso vai estourar na cara de quem? Na nossa cara. Na sua cara, que é o pai, que é a mãe. Esse problema vai ser seu. Porque se você vê seus filhos desajustados, problemáticos, desequilibrados, sem controle, sem visão, autoritários, rebeldes, quem vai sofrer com isso é você. Isso vai estourar na sua cara. Se você vê seu filho infeliz, mal-sucedido, sua filha infeliz, mal-sucedida, você não vai estar feliz. E se você não se preocupar com o que você está fazendo agora, você terá um problema daqui a pouco. Não, mas demora muito crescer. Não demora, não. Quando você menos perceber, eles estarão grandes e apontando o dedo na sua cara, se você não tiver um posicionamento firme em Deus, porque na carne não resolve. Então eu vejo que muitas pessoas não estão preocupadas, e é um desequilíbrio de cá, outro desequilíbrio de lá. Cada dia que passa, vemos mais desequilíbrios. Homens fracos, mulheres rebeldes, militantes, de um feminismo que eu não sei o que tivemos progresso, mas tivemos perdas grandes demais. Não podemos tratar como foi tudo maravilhoso. Porque hoje a mulher está carregando um fardo que ela não foi criada para carregar, o homem está perdido, não sabe o que ele faz. Os filhos não sabem mais quem é a autoridade, porque ninguém mais é autoridade. Eles fazem o que eles querem e todo mundo sabe que todo mundo precisa de limite. E os nossos filhos pedem isso para nós, ainda que ele nunca verbalize. Todo ser humano quer, porque é uma prova de que ele é amado, e a prova que os pais dão que amam seus filhos é quando eles colocam limite, corrigem, educam. E você não educa se você não for um exemplo. Você pode ser autoritário, autoritária, mas se você não for um exemplo, você vai ter perdas na sua vida, e isso não vai servir de nada. Então, o pecado entrou por um homem, na humanidade. A Bíblia não diz que o pecado entrou por intermédio de uma mulher, a Bíblia diz que entrou por um homem. Aí você pode dizer assim, não, mas às vezes a Bíblia fala o homem generalizando, não, mas aqui está deixando claro, e eu te provo, que eu vou ler agora para você, que Deus cobrou de Adão uma postura que ele não assumiu.
Vamos para Gênesis. Gênesis 2, 7 a 9. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, ali colocou o homem que formara. Então o Senhor fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. 17. Mas não coma da árvore do bem e do mal. Esse foi a direção que Deus deu para ele. Mas está faltando algo aqui, quer ver? Deixa eu vir aqui. Mas não coma, o 16, e o Senhor Deus ordenou, faltou 16, e o Senhor Deus ordenou, diga comigo, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Ok, agora eles têm aí, faltou esse 16. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Deu a ele autoridade sobre a administração de todo o jardim e de colocar os nomes nos animais e etc. Tudo era para ele. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou a ele. Então, antes da mulher existir, tudo já existia. Antes de Deus formar a mulher, tudo já existia. E Deus havia dado ao homem todas as direções. Deus deu a ele. Então, a autoridade daquele jardim, que você agora para transformar, vamos falar, trazer a autoridade daquela casa, daquele lugar, era do Adão. Ele era a autoridade máxima. E isso não mudou. Biblicamente, isso não mudou. Só que há um desequilíbrio. Tudo bem, hoje eu sei, mais do que nunca, que à medida que o homem perdeu a sua força, e foi abrindo mão da sua autoridade, claro, a mulher não pode entregar a sua família ao diabo. Então, se a autoridade que deveria assumir a responsabilidade do lugar não assume, alguém tem que assumir. Você não vai entregar ao diabo? Está perfeito? Porque você não pode entregar o mal.
Porém, não foi isso que Deus, não foi dessa maneira que Deus fez as coisas. E todo cristão deveria pensar sobre isso. O homem sobre a sua autoridade, a mulher sobre a sua postura dentro da família. Toda mulher deveria ler Provérbios 30. Porque aquela é a mulher que a Bíblia ensina, a mulher de Deus. Por que que hoje a mulher não se submete à autoridade do homem? Porque o homem não assume responsabilidade. Não estou generalizando, mas muitos não assumem. Outras porque são rebeldes mesmo. A mulher não foi feita nem da cabeça e nem dos pés, ela foi feita da costela, quer dizer, ela foi feita e foi colocada do lado como um apoio, uma ajuda, uma estrutura. Uma estrutura. Mas tudo vem mudando. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela constrói, mas a tola destrói. Tem faltado mulheres sábias, que dão suporte às suas famílias de verdade, que fazem aquilo que elas deveriam fazer e ocupem o papel, o lugar e realizem aquilo que elas foram chamadas. E os homens foram chamados para serem a autoridade no lar, os sacerdotes, os provedores. Mas aí todo mundo foi se tornando egoísta. E hoje o que acontece são muitas pessoas continuam vivendo de forma egoísta, estão criando seus filhos de forma egoísta, ou seja, não estão preocupados com o que estão ensinando hoje. Amanhã eu vejo o que dá para fazer. Não vai dar para fazer muito se você estragar muito. Ah, bispa, mas Deus não muda isso, aquilo, meu Deus. Uma coisa é uma pessoa que passou longe de Deus uma vida toda fazendo besteira com a vida. Outra coisa é uma pessoa estar dentro da igreja ouvindo a palavra e fazendo besteira com a vida. Meu Deus! Uma pessoa consciente, ela será tratada com mais rigor. Sem contar a quantidade de filhos de cristãos que não querem o evangelho, porque nunca viram exemplo dentro de casa. Viram muitas coisas, religiosidade, mas cadê um comportamento íntegro? Um comportamento íntegro, disciplinado. Cadê? Bom, faça o que eu estou mandando. Mas não é assim. Não adianta você dizer, faça o que eu estou mandando. Não, mas não é assim. Alguém pode até, enquanto está ali, depende de você, com raiva, na marra, fazer algo, mas amanhã isso vai estourar. Porque exemplo não foi visto. Pais indisciplinados, mães, uma família bagunçada, sem ordem, diga ordem. De novo, ordem. Está faltando ordem. Ordem. O homem cristão assumir a sua posição de homem cristão, a mulher cristã, de mulher cristã. O homem assumir a sua posição de autoridade, a esposa de ajudadora, os filhos submissos a essas autoridades. Um lar onde rapidamente é possível saber a autoridade desta casa está bem definida. Está certo, meu pai, minha mãe.
Mas muitos não sabem, os filhos mandam em casa. Porque os pais não querem contrariar, ou porque não dão exemplo, então não conseguem corrigir. Outros estão rebeldes, porque os pais mandam fazer, mas eles mesmos não fazem. Quantos de vocês que têm filhos em casa, independente de ter filhos, mas quantos aqui, não precisa me responder, pense você, faz um culto doméstico diariamente. É aquele momento que todos se reúnem para ler a palavra, orar a Deus. Vocês já aboliram filmes sujos, novelas sujas, que não tem nenhuma limpa? Vocês já limparam isso da casa, ou vocês sentam, porque os seus filhos estão vendo aquilo, e aquilo está entrando. Não, a maldade está na cabeça das pessoas, não. Uma criança é como uma câmera com perninhas, ela registra tudo, e aquilo vai entrando no seu subconsciente, e aquilo vai tomando conta dela. E você vai ver ela tendo reações daqui a pouco. Onde ela aprendeu isso? Dentro da sua própria casa. O que você fala, ela observa o que você está falando. Se você lidasse, os que lidam com crianças sabem do que eu estou falando. A criança conta as coisas que ela está vendo e os pais ficam com o queixo caído e perguntam como ele percebeu isso, como ele viu isso. Você está falando ao celular, ele está prestando atenção no que você está falando. Se você está mentindo, ele sabe da verdade. Quantas crianças, quantas pessoas, aliás, que eu atendi, que disseram que a maior decepção foi quando descobriu que o pai mentia, ou que a mãe mentia, ou que faziam isso e aquilo, que eles chocaram, porque eles achavam que o pai e a mãe eram seus heróis. E de repente descobriram que não era nada daquilo. Bom, mas o que é ser cristão? Aquilo que na verdade não significa nada para Deus e na formação das pessoas. E isso as pessoas elas aprendem rapidinho. Bizarrices, histerias, desequilíbrios. Mas andar em integridade, ser o exemplo que a Bíblia diz. Quem era a autoridade do jardim? Adão. A Eva nem existia quando Deus havia dado a ele toda a autoridade daquele lugar, o poder, a liderança sobre aquele lugar. Quem que passou para ela sobre a árvore do bem e do mal que não poderiam comer? Ele. Quem deu todas as coordenadas? Ele. Mas percebemos que ele não estava assumindo a sua posição de liderança, de autoridade. As coisas não estavam caminhando em ordem. Faltava ordem lá. Gênesis 3, 1 a 13. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? É a mesma história, que eu não preciso gastar tempo aqui. O diabo chega sempre da mesma maneira, de forma astuta. Não é bem assim. Talvez eu esteja... quantas vezes a gente está ensinando, você está ensinando, tem pessoas que fecham o coração, não estão abertas, não querem. Acho que não é assim. Acho que os tempos mudaram, a Bíblia não mudou. A palavra de Deus é a mesma. E se você não se submeter a ela, você está fora. Ah, Deus é amor. Não, Deus é amor, mas Ele é cumpridor daquilo que Ele falou. A Bíblia diz que tudo pode passar, mas a sua palavra não passa. Tudo pode passar. E o que foi colocado aqui permanece e vai valer até o fim. Não é porque o mundo está uma desordem, uma bagunça,
que a Bíblia vai ficar bagunçada também. Se você crê na palavra de Deus, você precisa crer e agir como diz, como está escrito, seguir as orientações sem passar por cima, sem ignorar, sem fechar o coração e sem ser rebelde. Porque às vezes a palavra está sendo pregada e a pessoa já está se rebelando no coração. Eu discordo. Você pode discordar de quem você quiser, só que não muda o que está escrito. Cedo ou tarde, se você quiser vencer, você vai ter que se colocar debaixo dessa autoridade que é a palavra de Deus. Você não pode se colocar debaixo da autoridade que é a palavra de Deus apenas nas partes que te agrada. Isso te agrada, você está dentro, te desagrada, você está fora. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, ela disse, mas Deus disse. Quantas vezes as pessoas dizem, Deus disse? E elas mesmas vão lá e fazem aquilo que elas mesmas disseram que Deus havia falado para não fazer. Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Nem toquem sequer. Tem coisa que a Bíblia está mandando você se manter longe, fica longe de coisas que contaminam, pessoas que contaminam, situações que contaminam, imagens que contaminam. Nem toquem em coisas que contaminam, fiquem longe, nem toquem. Do contrário, vocês morrerão. Aí lá vem o diabo, que faz isso com as pessoas até hoje. Certamente não morrerão, não é bem assim. É que Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, e conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu, porque aquilo já estava dentro dela, na verdade você não dá trela para uma coisa, se você já não estiver interessado naquilo. Esse é o grande problema das pessoas. Elas abrem portas para o mal e elas acham que o mal vai ficar só naquele cantinho lá. Mas acontece que o diabo só mata, rouba e destrói. Se ele entrar na sua vida por uma aberturinha que você der, ele vai desgraçar com o resto. E é interessante que o diabo fala aqui, ó. Certamente não morrerão, porque Deus sabe que vocês vão ser como ele. Às vezes essa linha de pensamento, como que eu vou perder alguma coisa, é que você é que ele não quer que você ganhe isso. Então, desobedecer a Deus, muitas vezes, o diabo coloca dessa forma para as pessoas. Se você não fizer, você vai perder. Se você não fizer, você vai perder. E aí que está o grande erro. Se você desobedecer a Deus, é que você vai perder. Mas se você obedecer, você não perde. E a gente tem que aprender a confiar. Mas muita gente vive ainda com essa ladainha, porque ela confia mais, ela crê mais na palavra do diabo. Se você desobedecer, porque se você não comer, você está perdendo. Se você for lá e comer agora, você vai ganhar muito, porque você vai ficar igual a Deus. Então, Deus não quer que você seja igual a Ele. Então, a serpente foi pelo lado certo, né? Pegar as pessoas exatamente naquela vaidade, no ego, aquele pensamento de que ou na insegurança, né? Você vai perder isso aqui. Você pode perder esse relacionamento se você não fizer assim. Você pode perder isso aqui se você não fizer assim. Você pode perder esse negócio se você não fizer esse negócio ilícito aqui. Você pode perder muita coisa.
Acontece que Deus, quando nos manda, Ele nos dá uma direção, não faça, não faça, não faça. É porque se você fizer, é que você vai perder. E você tem que confiar na palavra de Deus. Se Deus está dizendo não, Ele sabe, Ele tem informações que você não tem. Ele sabe. Aí a mulher já estava lá, estava dentro dela. Tem coisa que as pessoas arrumam uma desculpa, mas aquilo é porque está dentro dela. Ela já queria. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Você está vendo alguma resistência do Adão aqui? Algum comportamento resistente? Não, eu não vou comer não. Você errou. Eu vou supor. Como Deus havia falado com Adão, e o Adão tinha autoridade sobre o lugar e sobre a Eva também, e naquele momento ele não assumiu a responsabilidade, passou ela que passou a ter autoridade e deu a ele e ele comeu. Ele queria uma coisa, mas não estava assumindo a responsabilidade que era dele. Se ele tivesse dito não, eu não sei, como ele era a autoridade ali, possivelmente, eles não teriam sido expulsos. Porque ele estava livre daquilo e ele que cobria ela, então falaria com Deus, Deus perdoa e incentivaria ela a fazer o que é certo e tomaria um rumo. Mas ele, de forma inerte, passiva, comeu do fruto, como se Deus nunca tivesse falado nada com ele. Agora Deus falou com ele antes mesmo da existência da Eva. A Eva nem existia, Deus havia dado toda a direção e passado a ele a liderança, a autoridade daquele lugar, o controle sobre aquele lugar. O controle. E aqui começou toda a desordem, a bagunça. Mas eu que sei que uma coisa não acontece do nada, eu não vou dizer que esse problema aconteceu aqui. Eu posso garantir que esse problema já vinha de longa data. Apenas arrebentou com algo mais grave aqui. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque quando uma coisa arrebenta, você não pode olhar para aquilo. Tem um histórico, tem toda uma história aí para trás. Que você vai deixando acumular, porque você quer evitar. Quantas pessoas que ao invés de estarem cuidando das coisas, confrontando, elas estão evitando. Elas têm um problema em casa. Elas têm problemas vários que elas não querem cuidar, confrontar, elas evitam. Elas evitam falar daquele assunto, elas evitam ver aquele assunto, elas evitam encarar aquela situação, elas evitam. E o negócio está indo até uma bomba estourar. E a hora que estoura para valer. Conselho, tudo que foi dado a você, para você cuidar, e confrontar, ainda que dê medo. O medo a gente confronta, a gente não foge dele. As coisas que foram dadas a você, para você cuidar, confrontar, você não pode evitar. E muitas pessoas vão evitando. Está vendo que o filho está tomando outro errado, um rumo errado, não tem o cuidado de ir lá verificar o que está assistindo, o que está vendo, olhar a mochila, ver como é que está a mochila, como é que está a coisa, na escola ver como é que está, isso e aquilo. Não, vai evitando. Está tendo um problema já no relacionamento,
E a mulher pede para conversar, o homem pede para conversar, o cônjuge pede para conversar, vamos ajustar isso aqui. Está evitando, hoje não dá, estou cansada. E vai evitando, e vai evitando. E vai evitando. O extrato bancário chega, você precisa ver como é que está a sua vida lá. Não quero ver isso não, está evitando. Tem um monte de cheque sem fundo voando por aí, que você já deveria ter ido resgatar um por um. Está evitando. Você está esperando que do nada tudo aconteça, sua vida mude, fique perfeita, sem que você tenha que ir lá consertar coisas que até hoje você não consertou. Pagar dívidas que você está fingindo que você não deve. Dar satisfação por compromisso que você assumiu e você simplesmente, na indisciplina, largou para lá e deixou. Está evitando, evita até pensar no assunto. Não, isso já é passado, é daqui para frente. Não, peraí. A bicha fala que não tem que viver de passado. Não, meu filho, não vem com essa não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se você tem pendências lá atrás, não tem nada a ver com viver de passado. Tem a ver com responsabilidade e integridade. Nós temos que acertar a nossa vida. Você tem que quebrar uma barreira que já devia ter quebrado. Está evitando. Bom, vamos tocando, até uma bomba estourar. Até uma bomba estourar. Aí estoura. Eu não sei por que Deus permitiu isso na minha vida. Um cristão que é cristão, ele não faz essa pergunta. Primeiro, que a primeira coisa que ele vai procurar é nele. Ele vai procurar, e aquilo que ele não entende, ele vai confiar. Ele vai confiar. É que é muito difícil superar isso. É fácil. Aí tem aqui, ó aqui, ó. Tem aqueles que adoram usar essa frasezinha. É fácil você falar que você já venceu isso, você já superou isso. Porque uma pessoa superou, foi mais fácil para ela do que para aquele que ainda não superou ou não quer superar? Quer dizer que agora os que superam problemas e situações difíceis têm que pedir desculpa aos que não superaram? Todos os que superaram situações têm que agora se desculpar. Vamos nos desculpar, porque com os que ainda não superaram ou não querem superar. Eu me fiz entender? É fácil falar para você que já superou. Para quem já venceu. Você acha que porque uma pessoa venceu, foi mais fácil para ela? Você acha que uma pessoa vence algo que é muito, muito, muito difícil, duas pessoas na mesma condição, e uma vence, ela poderíamos dizer, será que ela não foi focada, determinada, e buscou e se voltou para Deus, e focou na coisa certa? E o outro, por que não venceu? Porque Deus é injusto? Ou porque ele não está focado bastante? Porque ele não está se voltando para Deus o bastante? Muitos estão evitando coisas que precisam ser cuidadas e confrontadas. E depois, quando uma coisa arrebenta, fica perguntando por que isso e aquilo. Não, nada arrebenta da noite para o dia assim. Você passa uma vida sem proceder da maneira correta, na sua casa, nas suas finanças, com as pessoas,
você acha que esse acúmulo de situações vão te levar aonde? A um acúmulo de dívidas, de problemas, talvez até uma separação, a um problema sério com o filho. E a culpa não é de Deus, a culpa é das escolhas das pessoas que estão ouvindo a palavra, mas elas passam por cima, elas ignoram, elas acham que não é bem assim e vão tocando a vida. Um dia arrebenta, por quê? Não sei. Não sei, se você não sabe, o que eu vou saber? Bom, se você sabe, corra e conserta. Se você não sabe, confie. Só tem duas coisas para você fazer aí, quando algo acontece. Acertar o que precisa ser acertado, se voltando para Deus com força, e se você não entende, confie em Deus e acabou. E se volta para Ele com mais força ainda, para que Ele possa te ajudar a vencer e superar. Quando a mulher viu que era agradável, ela comeu, que era agradável aos olhos e ao paladar, etc., e desejável para ela. Desejável para ela de se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também, sem questionar nada. Pergunta se ele questionou, ele não questionou nada. Pergunta se ele a repreendeu como autoridade do lugar. Ela nem existia quando Deus tinha falado com ele. Que é o que eu vejo. Deus nos dá uma direção. Deus dá uma direção a você, e aí você simplesmente deixa passar e ignora. E chega alguém que nem chegou ontem na sua vida, e muda o rumo da sua vida, muda a sua cabeça e te faz ir contra aquilo que você sabe que é verdade. Não. E voltando isso para a família, Deus deu ao homem a autoridade. Sendo assim, o homem deveria se posicionar como autoridade. Mas, pai, eu posso fazer isso? Vai pedir para sua mãe. Vai falar com a sua mãe. Mas você não é autoridade? Eu não estou diminuindo a mulher, não é isso não. Eu estou dizendo que as pessoas fogem da responsabilidade de educar, de colocar limite, e muitas vezes até porque não quer estar naquela posição daquele que cobra. Vamos deixar apenas um em casa, como chato, eu sou bonzinho. Cada um tem sua responsabilidade. A mãe tem autoridade, mas o pai tem autoridade, mas muitos estão sempre fugindo. Sem contar quando um briga na frente, com o outro na frente do filho, e desautoriza também. E aí a família está uma bagunça, e vamos perguntar, por que a minha vida está assim? Por que o meu filho, ore pelo meu filho, que ele está tão rebelde? Por que será que ele está tão rebelde? Por que será? Será que ele não está vendo? O meu filho está me desrespeitando. Será que ele não está vendo o pai desrespeitar a mãe? Ou a mãe desrespeitar o pai? E ele não sabe como reagir? Está tudo confuso na cabeça dele? Qual o espírito que ele está encontrando nessa casa? Aí as pessoas, elas não prestam atenção naquilo que está acontecendo, e vamos culpar a Deus, culpar o diabo. Mas eu estou indo na igreja, eu estou servindo a Deus, e eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu estou fazendo aquilo outro, está fazendo um monte de coisas que talvez Deus nem te mandou fazer, e está deixando de fazer aquilo que Deus espera que você faça, porque a partir do momento que você decide casar e construir uma família, então você já deve saber no que você está se metendo.
Você está assumindo uma responsabilidade que você não pode fugir. Caso você fuja, você terá que enfrentar lá na frente mais grave. Está entendendo o que estou falando? Você pode até ignorar. Mas uma hora você vai ter que enfrentar. Você pode passar por cima o quanto você quiser, só que uma hora você vai ter que enfrentar. E eu sempre digo que quanto mais cedo a gente confrontar as coisas, melhor. Quanto mais tarde, mais difícil aquilo vai estar. Os olhos dos dois se abriram, ou seja, a consciência deles foi aumentada para uma coisa que não precisava. Eles perderam a inocência por causa de nada. Quantas pessoas que hoje estão com coisas na vida contaminadas espiritualmente por nada, e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quantas pessoas que estão como eles, tentando cobrir o pecado, com folhas de figueira, e folhas de figueira não cobre nada. Ou seja, estão tentando cobrir os problemas dentro de casa ou na vida, com desculpas, com justificativas, com lamúrias, com autopiedade. Eu não posso fazer isso porque eu trabalho muito, folhas de figueira. Eu não estou indo lá, casa de folha de figueira. São todas as desculpas que as pessoas arrumam para não enfrentar, para não cuidar, para não confrontar, para não fazer o que elas precisam fazer. Tem algo que está ali, está na cara, mas a pessoa finge que não é com ela, finge que a palavra não é para ela, finge que o assunto não é com ela, finge que o problema não existe, finge que não tem nada acontecendo, finge que não tem nada de errado, dá uma de dissimulada e finge que aquilo não é com ela, e o problema está lá, folhas de figueira, isso vai arrebentar. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se, diga comigo, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Ele respondeu, ouvi teus passos no jardim, fiquei com quê? E com medo, mas ele nunca tinha tido medo de Deus antes, diga comigo, ele nunca havia tido medo de Deus antes. Diga comigo, antes ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha uma vida com Deus. Porque estava nu, por isso me escondi. O pecado faz isso. Faz com que as pessoas vivam com medo, vivam se escondendo. E quando uma pessoa não se arrepende do seu pecado, ela tenta esconder. Quando uma pessoa tem um pecado que ela não se arrepende, ela não confessa. Bispo, mas por que eu preciso confessar? Você precisa confessar a Deus, mas Deus não sabe. Espera aí, faz parte do seu processo de libertação. Chegar até Deus, confessar, eu pequei. Não começar a se esconder, usar folhas de figueira, e agora fugir. Eles se esconderam. Antes ele tinha vida com Deus, ele nunca havia tido medo de Deus antes. Agora ele estava com medo. Porque estava nu, porque ele estava em pecado, era o pecado espiritual, o pecado nos deixa nus espiritualmente, descobertos, e aí você fica tentando esconder e se cobrir com uma coisinha aqui, com outra ali, não adianta, enquanto você não encara, não confronta, mas alguns estão evitando, e aí ficam escondendo, evitando,
que estão errados na maneira de conduzir a vida financeira, na maneira de conduzir a família, na maneira de servir a Deus, estão errados. Estão pecando contra Deus, quando são omissos, quando são negligentes, descuidados. Mas vão tocando até uma coisa dessa. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual, aqui, que é o que eu te falei, que eu li lá. Entrou por um homem. Veja aqui. O que está escrito? Do fruto da qual o quê? Não. Está o quê? O proibi de comer. Eu proibi você. Ele não disse os proibi, eu proibi você. Eu assinei, eu fiz um acordo com você. Eu dei a você algo. Eu coloquei você sobre algo. Eu falei com você. Eu me remeti a você. E você falhou comigo. Então você tem que observar o seguinte: não adianta você jogar para lá e para cá. O que Deus deu para você é para você. O que Deus falou com você é com você. O que Deus acordou com você, você não tem que preocupar se o fulano está fazendo. Deus te repreendeu algo. Fulano, não é para você fazer isso. Aí você olha para o do lado, o outro está fazendo, e você, Deus, mas só eu. Psh. Falei com você. A vida é dele. O que eu tenho com ele é com ele. Cada um é cada um. Você não pode viver a sua vida se comparando com ninguém. Em nada. A sua vida é sua vida. O que Deus tem com você, Deus tem com você. Tem gente que vive desse jeito. Não, tem gente que faz pior. É porque aí está cobrando de mim, porque todo mundo o quê? Eu não quero saber de todo mundo. Eu sou todo mundo. Eu sou a Cleo, você é o fulano, é o cicrano, a cicrana, você. Cada um é cada um. Deus, o que Deus está requerendo de mim, talvez não está requerendo de você, eu tenho que ficar no meu canto. O que Deus está requerendo de você não está de mim, cuida você da sua vida, ou cuida da minha. Cada um que sabe, tem que cuidar da sua. Isso é coisa de gente madura. Ele já existia antes dela, e Deus deu a ele. Então, alguns hoje, porque aqui, disse o homem, a resposta do homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Você encontrou alguém aqui assumindo responsabilidade? Mas um jogou para o outro, que o outro jogou para o outro. Mas você encontrou alguém aqui, você está encontrando aqui, e Adão caiu de joelhos e disse, Deus me perdoa, eu cometi um grande erro, tem misericórdia de mim e da minha esposa, me perdoa, meu Deus, realmente eu fiz a maior besteira da vida, por favor, me perdoa. Você viu isso aqui, esse comportamento correto do Adão? Ele não pediu perdão. Em nenhum lugar você encontra Adão pedindo perdão. Eu não entendo as pessoas, elas não têm medo de pecar, mas depois elas ficam com medo de Deus, com medo de não vencer isso, com medo de dar passos de fé, com medo de dizer não a uma pessoa, não, Eva, não vou comer isso aqui, e você está errada, mas não tem medo de entristecer a Deus. Ele não teve problema nenhum em ceder para Eva, porque ele não quis chateá-la, ficar mal com ela. É melhor eu ficar bem com a Eva e mal com Deus. As pessoas não têm medo nenhum de entristecer a Deus, de pecar contra Deus.
Deus, eu estou com medo disso, eu estou com medo daquilo. Você não tem medo de pecar, por que você está com medo de vencer? Por que você está com medo dos problemas? Tem gente que não tem medo nenhum de pecar, não tem medo de fazer exatamente aquilo que Deus vem falando para ele. Aí vem, então, é que eu estou com medo. Você está com medo do quê? Ai, estou com medo da minha vinda. Você não tem medo de mentir, quando Deus já falou para você, para de mentir. Não tem medo de ir lá e cometer imoralidade. Não tem medo de roubar a Deus. Não tem medo de fazer tantas coisas que Deus já falou. Não faça, não faça, não faça. Aí você não tem medo nenhum. Aí depois agora está com medo do quê? Se uma pessoa não tem medo de pecar contra Deus, não deveria ter medo de nada, então. Porque pecar contra Deus deveria ser algo que te colocasse um temor, não. Mas as pessoas não têm medo de pecar contra Deus. Mas tem medo do homem, tem medo das pessoas, tem medo de falar a verdade, tem medo de confrontar situações, tem medo daquilo que elas nem não deveriam ter medo, elas têm medo daquilo que elas deveriam ter um temor reverencial, elas não têm. Eu creio, sinceramente, nunca vamos saber, mas há dentro de mim algo que eu não sei, coisa da minha cabeça. Será, não vamos saber, mas será que se Adão tivesse pedido perdão a Deus mesmo, depois de tudo que ele tinha feito, e tivesse assumido pela primeira vez ali, depois de tanto tempo, porque parece que fazia tempo que ele não assumia responsabilidade, e ele tivesse assumido responsabilidade, será, nunca saberemos, que Deus talvez não tivesse expulsado eles do jardim, ou talvez as punições teriam sido mais brandas? Não sei. Eu não sei, nunca saberemos. Mas a verdade é que, isso nós sabemos, ele não pediu perdão, ele não se arrependeu. Ele não encarou a verdade, ele não assumiu responsabilidade. A vaca já tinha ido para o brejo e ele ainda estava lá, covardão, bananão, e fugindo, escondendo atrás da Eva. A culpa é da Eva, mas a culpa não é da Eva, ele não falou da Eva, ele disse: a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então a culpa é sua, Deus, porque se eu não tivesse me dado essa mulher, eu não teria esse problema. Muita gente vive desse jeito. Eu estou com esse problema. Por que, Deus, o Senhor me deu isso? Porque se eu não tivesse... Não, você não está com esse problema porque Deus te deu uma bênção. Você está com problema porque você não soube lidar com a bênção. É diferente. Deus te deu uma bênção. Então é mais fácil questionar a bênção do que os seus passos errados. Eu nunca devia ter feito isso, eu nunca devia ter desagradado a Deus. A culpa é da mulher. Não, a culpa era dele. Deus disse: eu o proibi. Eu proibi você. Nenhum lugar da Bíblia diz que algum dia Deus falou com a Eva. Então, Deus deu a ele. E isso serve para todos, no geral, homens e mulheres. Aquilo que é sua responsabilidade, você tem que assumir. E parar de jogar para o outro aquilo que é uma responsabilidade sua. Busque saber qual é o seu papel como homem, como provedor, como marido, como pai, como mãe, como ajudadora, como auxiliadora, como mulher de Deus. A Bíblia tem tudo que você precisa, puxa tudo lá. Tudo sobre o homem de Deus, puxa lá na internet, faça um estudo, tudo sobre a mulher de Deus. Comece lendo Provérbios 30. E os homens comecem lendo toda essa passagem do Adão, quanto Deus deu a ele, o domínio sobre tudo.
E ele, fraco, transferiu para a mulher algo que ela nem tinha condições. E eu não estou defendendo nenhum nem outro, porque todos os lados precisam de ajustes correndo. E quando eu falo isso, se você sentar com os meus, você vai ver a minha... Eu sou constante nos assuntos em casa, com os filhos, com as minhas noras, porque agora eles têm filhos, e eu falo isso com eles. Se cada um não assumir o seu papel dentro de casa, e isso é uma coisa que eu falo muito, vocês precisam ser os homens da Bíblia, homens fortes, não homens fracos. Se vocês escolherem esse caminho, a escolha foi de vocês, não foi o que eu ensinei. Não é o que a Bíblia ensina. Porque isso vai arrebentar na cara de vocês amanhã. Outro dia eu ainda falava sobre isso. Vocês, se não procederem da maneira que a Bíblia manda, é um problema que vocês vão ter que encarar grave lá na frente. Porque nós estamos orando e estamos buscando para que tudo seja abençoado, que seja perfeito, que seja isso e que seja aquilo. Porém, Deus não trabalha sozinho, Ele precisa da ajuda do homem. E o homem precisa colaborar com Deus, ele precisa cooperar com Deus. O homem tem o seu papel, através das escolhas que vai fazer todos os dias, todo dia. Gênesis 3... Deixa eu só pegar esse... Deixa eu pegar daqui mesmo. Só o 3,17. Aqui. 3,17 aqui. E ao homem declarou... Eu não vou nem ler o resto, só essa parte me importa. Vamos juntos? E ao homem declarou... Visto que você deu ouvidos à sua mulher... e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa, e aí vai, com sofrimento, se alimentará dela todos os dias da vida, e ela dará espinhos, e vai. Aí, às vezes, a pessoa pergunta assim, nossa, por que eu estou nessa dificuldade na minha vida aqui, essa dificuldade ali, essa aqui, tem tanta dificuldade, tem aquilo. Aí, a pessoa não para ver que, às vezes, tem tantas coisas que estão causando, ou aquilo que está causando, ele não quer ver. A falta de maturidade, o não querer assumir a responsabilidade que lhe cabe. Isso serve para homem e serve para mulher. Você não se posiciona onde Deus mandou você estar, e não faz uso daquilo que Deus te deu, aquilo vai voltar contra você. São brechas que estão lá. Eu te dei uma ordem, mas você fez outra coisa. Eu te ordenei a fazer uma coisa, mas você foi lá e fez outra. Eu dei uma direção para você, mas você foi lá e fez outra. Não pode ser assim. O homem cristão precisa se posicionar como homem cristão da Bíblia, a mulher cristã precisa se posicionar como a mulher cristã, e os filhos precisam estar debaixo dessa autoridade, e essa casa precisa ter uma autoridade, esse homem sacerdote que cuida dessa família, essa mulher ajudadora, que mantém o equilíbrio, o controle dessa família. Isaías 32:1 diz assim, vamos juntos? Assim diz o Senhor. Põe a casa em ordem. Em 1 Coríntios 14:40 diz assim, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Na Amplificada diz, mas todas as coisas devem ser feitas em consideração, considerando a decência. Você tem que considerar aquilo que é decente, a discrição, e de forma ordenada.
Levítico 1:8, também os filhos de Arão e os sacerdotes, vamos juntos, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Levítico 24, 1-14. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite e oliveira puro batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é para as vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Desde que o mundo é mundo, Deus pede ordem. Em todos os tempos, Deus pede ordem. Ordem no templo, ordem em casa, ordem na família, ordem no trabalho, ordem, coloca ordem na sua casa, ordem na sua cozinha, ordem na sua geladeira, ordem nas gavetas, ordem no armário, ordem no escritório, ordem naquilo que você faz, ordem na sua casa, ordem na sua família, ordem nos seus filhos, tem que ter ordem. Ordem. Levítico 24, 4, mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Mantenha as lâmpadas da sua casa em ordem. Queimou, vai lá, arruma. É brincadeira, essa parte. Mas é bom. Vai ficar com a casa toda, lâmpada queimada, largada lá, tudo tem que estar em ordem. A casa arrumada, tudo em ordem. Levítico 24, 4, e ele deverá manter as lâmpadas em ordem. Você vê que tem que manter a lâmpada em ordem. Sobre o candelabro de ouro puro diante do Senhor. Você está entendendo? É que em todos os tempos, a palavra é: coloque em ordem. Tudo na casa do Senhor tinha que estar em ordem. Você vê que todos os sacrifícios em ordem. Eu li aqui para você. Aqui, também os filhos de Arão porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho sobre a lenha. Quer dizer, tinha que ser na ordem certa, tudo na ordem certa, não é bagunçado, desordenado, todas as coisas na ordem certa. Jó 25, 2, o domínio e o temor pertencem a Deus, Ele impõe ordem nas alturas. Está achando que no céu as coisas são bagunçadas? Que tem anjo fora do lugar, acordando tarde, deixando as coisas sem arrumar, sem trazer as informações certas, com mensagem atrasada? Não tem. Não tem anjo indisciplinado lá, porque ele põe ordem nas alturas que a ele pertencem. Deus põe ordem nas alturas. Não tem trabalho atrasado do céu. Não tem nada fora do lugar. Está tudo em ordem. Ele põe ordem, ele impõe ordem nas alturas. Os pecados, Provérbios 28, 2, os pecados de uma nação fazem mudar sempre seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Quando a liderança é sábia e sensata, a ordem ali, não há bagunça. Sua área de serviço tem que estar em ordem. Não está em desordem, né? A garagem tem que estar em ordem. O cesto de roupa tem que estar em ordem, não tem que estar lá aquele acúmulo que não sei, faz 2 anos que não passa a roupa, só passa para vir para o culto e para sair, correndo. Você acha que Deus agrada disso? Agora é sério. Eu brinquei com a lâmpada, mas isso aqui é sério. Isso não é postura da casa de um cristão. A mulher cristã, por quê? Um acúmulo desse. Então agora vai dia e noite até deixar isso pronto. Mas porque isso é uma vergonha. Que exemplo você vai dar? Escuta, eu quero falar com as senhoras, por favor, se você tem uma filha, o que você está ensinando para a sua filha, para o seu filho? Que tipo de exemplo que você está dando para seu filho e sua filha? Uma casa que não limpa, uma casa bagunçada, tem mais roupa para lavar, e para passar nem se fala, nem sabe mais que roupa que tem, já está comprando nova, porque aquela já está abandonando, só para não ter que passar. A roupa de cama leva 1 mês para ser trocada.
Ela sai dura da cama, é uma vez por semana, gente, no mínimo. Toalha, no máximo, você vai usar 2 ou 3 vezes, tem gente que está usando há mais 3 meses. Você vai falar para mim, Bispo, isso não existe, pois eu te garanto que eu já vi gente que usava toalha, a mesma toalha, eu não vou nem falar o tempo, que você pode até não acreditar em mim. A mesma toalha, a toalha era dura. Dura. Não sei como aquilo enxugava. Não coisava. Então, é sério. A pessoa o pano de prato, ele serve para tudo. Ele limpa, caiu o chão, limpou a coisa, guardou aqui, limpou a coisa, limpa a mão, limpa a boca, ele é multi. Esse espírito é grave. É grave, é grave. Tem coisa grave por aí. Tem bem grave. Eu não sei se isso é verdade. Não sei. Agora, eles contavam isso, logo que eu me converti, os pastores contavam rindo de um pastor que tinha muito nojo. E aí ele tinha que fazer uma visita na casa de uma senhorinha que não tinha higiene nenhuma, ela nunca tinha limpado a casa. E aí ela fez um café e ele pensou, agora eu morro. Não, senhor, não se preocupe. Não, mas eu faço questão, pastor, e tal, e tal, e tal. E ela serviu a xicrinha de um lado, estava quebrado, né? Ele falou, a minha saída é essa. Eu vou tomar do lado quebrado, porque eu tenho certeza que ninguém toma desse lado, né? Eu vou dar uma goladinha. Quando ele botou na boca tudo, ela falou, engraçado, nós dois somos iguais, porque é o lado que eu mais gosto de tomar o café, é esse lado. Isso, a dentadura estava no copo, diz eles. Estava no copo. Ele já não sabia se aquele era o copo de sempre ou se cada dia trocava um copo. Depois só dá uma enxaguada, guarda e toma. Então, são coisas sérias. É muito sério. Ordem. Quando eu falo ordem, é ordem mesmo. Ordem. Na mochila das crianças, no dever de casa, no quarto. Quando a sua criança levanta, que já tem uma idade, já está maiorzinho, você ensinou que a primeira coisa que ele deve fazer, levantou, já estende a caminha, vai. Que é isso, bicho? Ninguém estende cama, porque você não ensinou. Você não ensinou. Uma criança de 3, 4 anos, ela já tem que começar a ser ensinada a puxar a sua caminha, a sua roupinha de cama e arrumar, porque quando ela se levantar, ela tem que ter essa responsabilidade dela arrumar a cama dela. Ela vai na cozinha para fazer, daqui a pouco está maiorzinho, você está pequeno, você está arrumando e preparando, mas quando tiver maior, sujou, tem que ter a responsabilidade, não é largar a louça lá de qualquer maneira. A responsabilidade, quem suja, limpa. E isso tem que ser ensinado, mas como é que a criança vai aprender a ter isso, se você não ensinar? Você tem que ter essa paciência de estar com ela, ensinar. Desenvolver isso nela, essa ordem, essa vontade de manter as coisas em ordem, esse ensinamento. Quem suja, limpa, eu tenho que limpar. Eu tenho que limpar. Então, essa disciplina vai sendo deixada, porque isso dá muito trabalho, deixa, depois eu faço, vai ficando. Porque talvez você mesmo vai deixando um monte de coisas. Coloca ordem na sua casa, ordem na sua vida, ordem na sua conta bancária, ordem no seu trabalho, ordem no seu casamento, ordem. Deus está cobrando ordem, porque o Jardim do Éden mostrou que já estava sem ordem. Porque a liderança que estava lá era fraca. Tanto era que quando a mulher deu a ele não questionou, e quando ele foi confrontado por Deus, ele jogou a culpa nela. Em nenhum momento ele pediu perdão, em nenhum momento ele assumiu responsabilidade, ele mostrou uma fraqueza vergonhosa. Tito 1,5. Pusesse em ordem
o que ainda faltava. Não, eu vou ler ele mais, que me tiraram quase tudo, não é só isso aqui. Então, não vou deixar mesmo que, porque é importante o versículo todo, da maneira... Igual vou levar 1 milhão de anos para achar o Tito. Achou o Tito, Pedroso? Que você devia ter me dado o Tito mais rápido, porque eu não estou achando o Tito. Achei o Tito. Tito 1:5. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que pusesse em ordem o que ainda faltava. Eu te deixei aí, nesse lugar, foi em Creta, para você botar em ordem o que ainda faltava em ser colocado em ordem. Provérbios 21:29. Vamos juntos? O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. O ímpio, aquele que não quer aprender, a palavra vem, ele não é para mim, não gostei, ele é arrogante, isso não precisa disso, não precisa daquilo, ok. Mas o justo não, o justo, o caminho dele é em ordem, ele mantém em ordem o caminho dele. Esse caminho quer dizer a vida dele, tudo que diz respeito à vida dele, ele coloca em ordem, ele não deixa coisa atrasada, ele não deixa a vida dele para depois, o que ele tem que fazer hoje, ele faz hoje, ele não deixa para amanhã o que ele pode fazer hoje, ele é uma pessoa prudente, uma pessoa disciplinada, e se não é, trabalha para ser, está trabalhando para ser, decide botar em ordem. O conselho para você, do Senhor, olhe a sua vida, sua mente, põe em ordem, seu coração põe em ordem. Põe em ordem a sua vida espiritual. Põe em ordem a sua casa. Tudo o que precisa ser colocado em ordem. Para de evitar. Não se esconda. Para de tentar esconder alguma coisa com a folhinha de figueira, com a desculpa, com uma justificativa, porque isso não vai te ajudar. No final, quando estourar, vai estourar. E está aqui nenhuma justificativa, nenhuma desculpa. Deus aceitou. Eu penso que as famílias precisam sentar e conversar e botar a família em ordem. Cada um assumir o seu papel e ajustar as coisas. Eu sei que hoje a maioria das mulheres trabalham, são provedoras inclusive, mas eu creio que para não haver um desajuste, um desequilíbrio e algo que vai estourar ali na frente, precisa haver uma organização nessa família. E a coragem para um olhar para o outro e dizer, não, isso eu não estou gostando mesmo, isso não está certo, porque é melhor, porque eu vejo quantos divórcios, quantos filhos hoje desordenados, famílias desordenadas. Por quê? Porque as pessoas foram evitando os confrontos, não cuidaram daquilo que elas deveriam cuidar, não assumiram a responsabilidade que precisavam ter assumido, não se posicionaram como autoridade que Deus colocou. Então, aquilo que diz respeito a você, que é a sua vida, a sua família, precisa ser colocado em ordem. O justo mantém em ordem o seu caminho. Põe sua vida em ordem. Quebra as barreiras, quebra situações que estão aí desajustadas, acerta o que precisa ser acertado, fecha a fecha Se você é uma família que todo mundo palpita, os de fora, a parentela toda palpita lá dentro, vai ter problema. Fecha a sua casa, estabeleça ali aquilo que é necessário para a sua família, que está dentro daquilo que vocês esperam, mas à luz da palavra de Deus. Coloca a sua vida em ordem. Tudo tem que ser, desde as despesas da casa, aquilo tem que ser colocado em ordem, tudo guardado, tudo em ordem, tudo organizado. Você precisa saber onde está cada coisa. No geral,
Porque muitas pessoas que estão com problemas hoje é porque se habituaram a viver uma vida bagunçada. E quando eu falo dessa integridade, essa vida com excelência, é porque eu sei que se a gente não colocar isso dentro de nós e praticarmos, você vai deixando muitas coisas, porque ninguém é só bagunçado numa área. Quando você começa a ser, você vai largando, você vai deixando. Por fim, daqui a pouco, você olha, tem coisas importantes que você deixou, que você não cuidou. Tudo tem que ser. Eu falo isso, uma coisa que eu sempre falo para os filhos. Meus filhos, dê manutenção à casa. De tempos em tempos, pinta a casa, arruma a casa, sabe? Percebeu que um móvel está acabando, vai já providenciando, vai arrumando as coisas, não deixa as coisas sucatearem, não deixa, quebrou, vai lá arrumar. Igual estou falando, a lâmpada queimou, não tem nada mais feio do que aquela casa escura, sem arrumação, lâmpada queimada, fio para cá, arruma, vai arrumando, tem o capricho de arrumando a sua casa, concentra a força no lugar certo, e para dizer, porque eu não tenho dinheiro, não, muitas vezes a pessoa não é nem o problema do dinheiro, é falta dela olhar para as coisas. Uma das coisas que Deus nos manda fazer é olhar. A Bíblia diz, olhai e vigie as coisas. Vigia a sua vida, vigia aquilo que precisa ser vigiado, organiza. Mas às vezes a pessoa, ela olha para os outros, ela olha a vida dos outros, ela vigia a vida dos outros, e a dela que precisa estar passando. Uma das leis espirituais é pedir ajuda. Aquilo que você tem dificuldade, uma deficiência, peça ajuda para Deus. E Deus vai te ajudar, Deus me ajuda. Eu falo para os meus filhos, filho, se der um problema no carro, vai, já arruma, não deixa aquilo acumular, vai, tem que estar sempre em ordem, não canaliza, eu sempre falo isso, tem que ter responsabilidade, você ganha um dinheiro, você não pode desviar um dinheiro para lá do que você não é o momento. A gente tem que ter prudência. Cada tempo é um tempo. Eu tive tempo na minha vida que tinha que cercar de todas as maneiras e fechar de todas as formas. Para quê? Para cumprir com compromissos, para acertar coisas. Depois que vencemos aquilo, então podemos esbanjar nisso aqui, ou abrir para isso aqui, arrumar isso aqui. Agora, a gente tem que ter prioridade e responsabilidade. Qual é a prioridade de um pai de família, de uma mãe de família? É manter essa família em equilíbrio, as finanças em equilíbrio, essa casa em equilíbrio. Entende o que eu estou dizendo? É a prioridade. Não adianta você querer ter uma vida que você, naquele momento, você pode vir a ter um dia. Mas se você não for prudente na hora certa para arrumar a sua vida e mantê-la da maneira que ela deve ser naquele momento, para o tempo que você está vivendo, você sabe o que acontece? Você faz extravagâncias que você não pode, você dá o passo maior que a perna, você faz besteiras na sua vida, daqui a pouco você está voltando, e está voltando de uma maneira humilhante e degradante. Eu sempre falo, não adianta dar o passo maior que a perna. Confie em Deus, dá passos de fé, mas não na carne. Cada tempo é um tempo. Não adianta, se Deus te colocou às vezes às vezes você está morando numa casa menor agora, e Deus quer que você acerte a sua vida, coloque, eu não estou impedindo você de dar passos de fé, muito pelo contrário, eu sou a maior incentivadora das pessoas irem além. Só que não na carne, não por status, não para poder impressionar as pessoas, porque a partir do momento que você quer uma casa maior, um carro melhor, uma coisa, para impressionar os outros, para status, para tentar se manter num nível que ainda não é o seu, você vai se arrepender. Pode vir a ser, mas se ainda não é, você deve primeiro vencer no tempo em que você está e plantar para ir para um outro nível. Entende o que eu estou dizendo? Senão você se arrebenta. Você se arrebenta. Ouça a palavra. E coloque o seu jardim em ordem, a sua casa em ordem. Assuma a responsabilidade. Deus está dizendo, põe a casa em ordem. Coloque-se em pé, por gentileza, um momento.
Liga o seu pensamento no céu um momento. E fale com Deus. Abra o seu coração e fale com Deus. Se você perdeu alguma coisa, depois volte a ouvir essa mensagem. Coloque a sua casa em ordem. A sua casa espiritual. A sua vida. Decida coisas. Confronte. Cuide. Assuma a autoridade. A responsabilidade daquilo que foi lhe dado. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você deve estar orando ao Senhor e pedindo a Ele: Senhor, me ajuda a colocar minha casa em ordem. Me ajuda a colocar minha casa espiritual em ordem. A minha vida espiritual em ordem. Me ajuda a colocar minha família em ordem. Me ajuda a colocar ordem nas coisas, Senhor. Me ajuda, Senhor. Escuta, se você está se relacionando com alguém que não funciona, seja franco, chega, não, isso não é para mim, se afasta. Seja uma amizade, seja alguém da família que até hoje teve poder de se envolver onde não deve, coloca os limites, põe a sua casa em ordem, acerta tudo que precisa ser acertado, tudo aquilo que precisa. As pessoas que você tem compromissos e você acabou passando por cima e ignorando, está na hora de você confrontar as coisas. Está na hora de você cuidar das coisas que foram deixadas. Está na hora de muitos pararem de evitar. Porque evitar funciona como se esconder. E se esconder é a mesma coisa que fugir. Muitos vivem fugindo. Evitar é fugir. Se esconder é fugir. Estão fugindo. E não adianta. O que a gente vai deixando é o que eu sempre digo, uma hora volta. E volta de uma forma
em alguns casos até irreversíveis. Peça para o Senhor te ajudar. Eu vou pedir que você faça uma oração muito importante. Você tem que ter a fé e a sinceridade para fazer essa oração. Deus, me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Talvez eu não estou vendo a minha cabeça, eu não vejo. Eu não consigo ver como eu penso. E talvez todo mundo está vendo que eu tenho uma mentalidade ruim, errada. Eu tenho maus hábitos. Talvez todo mundo veja e eu não vejo. Eu não estou conseguindo ver a minha aparência. Talvez eu me olhe no espelho e não consigo me enxergar. Eu estou olhando, mas não estou vendo. Eu estou escutando, mas não estou ouvindo. A Bíblia fala muito disso. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Então você tem que orar para Deus. Senhor, talvez eu não estou conseguindo ver a minha aparência, que precisa de ordem. Eu não estou vendo a minha cabeça que precisa de ordem. Eu não estou vendo que a minha casa está sem ordem e eu preciso botar ordem. Eu não estou vendo que o que o Senhor está requerendo de mim, eu não estou conseguindo entender. Talvez, não, mas é a hora de você orar. Senhor, eu quero saber. Senhor, eu quero ver. Senhor, me ajuda. Eu preciso saber. Eu preciso ver. Eu preciso ver o que eu não estou vendo. Eu preciso saber o que eu não estou, meu Deus, conseguindo saber. Eu preciso entender o que eu não estou conseguindo entender. Eu preciso ter revelação daquilo que eu não estou tendo. Eu preciso ter clareza daquilo que eu não estou tendo. Eu preciso ter da minha vida espiritual. Eu preciso ter, meu Deus, do meu temperamento. Talvez eu sou um orgulhoso, um arrogante, um complexado, uma pessoa insegura, uma pessoa problemática, e eu não vejo. Eu preciso ver então. Talvez muita coisa que eu faço em função da minha insegurança, os meus complexos, e eu não quero aceitar, e eu preciso me conhecer. Me ajuda, eu preciso me conhecer, eu preciso me ver, eu preciso saber sobre mim. Eu não estou querendo saber da vida de ninguém, eu não quero saber disso, eu quero saber de mim. Eu quero saber do que está acontecendo comigo. Me ajuda, Deus. Talvez eu já estou tão habituado com a bagunça que eu já não vejo mais a casa bagunçada, a vida bagunçada, a família bagunçada, e eu preciso ver. Eu não estou vendo, eu preciso ver. O Senhor está requerendo algo de mim, eu preciso saber o que é. Se você já sabe, amém. Se você não sabe, me ajuda, Deus. Me ajuda, Senhor, porque eu não quero fracassar. Eu não quero ficar perdendo tempo, desperdiçando a minha vida com obras mortas. Eu não quero estar dentro da igreja ouvindo tudo que eu posso fazer para ter uma vida gloriosa e tendo uma vida ruim, miserável, abaixo da vida conquistada na cruz. Eu não posso, meu Deus, aceitar isso para mim. Eu não quero mais ser nivelado por baixo, porque tudo na minha vida é uma desordem, uma bagunça. Eu quero mudar isso. Ou tudo não, ou parte, ou pontos que são importantes. Talvez está organizado, mas tem situações que estão sendo deixadas. Vamos, faça essa oração com fé. Ô Espírito Santo, eu oro junto com o teu povo. Eu sei que muitas vezes, Senhor, a cegueira faz com que a gente, há uma cegueira, às vezes a gente não está vendo mesmo, acontece, de jeito não está vendo mesmo, mas eu oro agora, Senhor, meu Deus, eu oro para que o teu povo receba visão, clareza, discernimento, revelação. Meu Deus, eu oro para que a mente seja aberta, eu oro para que os olhos sejam abertos, eu oro para que essa pessoa receba o entendimento que ela precisa, que ela veja tudo que está oculto aos olhos dela. Vem, Espírito Santo, e revela essa pessoa que está oculto a ela. Talvez tem coisas ocultas sobre ela, sobre a casa dela, a família dela, o casamento dela, sobre a forma dela conduzir a vida, sobre a maneira dela lidar. Tem coisas ocultas. Mostra para ela, talvez ela está em rebelião, em pecado de feitiçaria, ela nem percebeu isso. Talvez ela tenha largado, deixado
meu Deus, de assumir a responsabilidade, e ela acha que não é nada, ela não estava vendo dessa maneira, talvez ela estava fazendo até inocente, ela não estava vendo que realmente ela precisava assumir mais essa responsabilidade, mas agora ela sabe. Ajuda ela a ver, ajuda ela a saber. Talvez ela tenha deixado coisas importantes passarem, porque ela não estava conseguindo entender, ver, estava cega, ela estava cega, mas agora ela vê. Abre os olhos dela e dê a ela visão, discernimento, para ela cobrir a família, para ela não estar em rebelião, para ela não estar em responsabilidade, para ela não estar na indisciplina, para ela não estar abrindo portas para o mal desgraçar. Ajuda ela a se posicionar como a tua palavra manda, ajuda ela a estar na posição de autoridade e submissa à autoridade, seja qual for a situação, que ela se coloque como manda a sua palavra, Deus, que ela se coloque na posição que manda a sua palavra. Vem, Espírito Santo, para que as famílias sejam ajustadas. Oh Senhor, quantas coisas têm sido deixadas, e as pessoas até hoje não entenderam, muitos não entenderam o que significa realmente ser cristão. Às vezes estão tão envolvidos com tantas coisas superficiais, que na verdade não tem nada a ver com o cristianismo, e deixam o principal, que é os seus ensinamentos sérios. Eu oro, meu Deus, para que as famílias sejam ajustadas, para que não só essa geração, mas as próximas, sejam ensinadas a temer o Senhor, a andar no seu temor, a reverenciar o teu nome, e a agir de maneira prudente, temente, equilibrada, madura. Senhor, aquilo que eu jamais vou conseguir fazer, que o Senhor faça. Aquilo que eu não consegui dar, que o Senhor possa clarear e levar a cada um a um profundo entendimento e ação imediatamente. Porque quanto mais tempo vai passando e coisas vão sendo deixadas, mais difíceis vão ficando para consertar, Senhor. Mais difíceis. Quantas coisas que hoje já estão descontroladas, situações dificílimas de serem ajustadas, porque os confrontos foram evitados, as situações foram deixadas. Mas que hoje seja colocado um ponto final, e que todos comecem a trabalhar por ordem, a trabalhar por organização, trabalhar para colocar a casa em ordem, e que tomem a decisão que não vão descansar enquanto não colocarem tudo em ordem, absolutamente tudo em ordem, e vão manter a casa em ordem, a vida em ordem, a família em ordem, e vão seguir em ordem, e vão ter uma vida em ordem, porque o caminho do justo é de ordem, como está escrito. O caminho do justo é de ordem. O justo mantém o seu caminho em ordem. Obrigada por essa palavra, por essa direção. Muito obrigada por tudo. Nós te amamos demais. Eu te glorifico por tudo, meu Deus. Eu sei que o Senhor nos ama. Nós te amamos e declaramos o nosso amor ao Senhor e a nossa total dependência ao Senhor, porque nós sabemos que do Senhor vem a vitória. Nós te amamos. Obrigada por tudo. Obrigada pelo privilégio de ouvir a sua voz. Amém. Amém e amém.